parece radicalmente contraditória com a frase com a qual é concluído o Evangelho que nós acabamos de ouvir. Quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Ora, nosso Senhor, no texto de João 15,15, já não vos chamo servos, mas amigos. E ele acrescenta: pois o amigo sabe o que faz o seu amigo, enquanto o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Jesus pede para nós, pelo menos do ponto de vista material, nos colocarmos no nosso devido lugar. E como agravante, servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Como pode um amigo ser considerado por si mesmo como um servo e mais ainda inútil? Ou seja, ao longo de toda a nossa vida somos chamados pela fé e pelo batismo a seguir o Senhor, a viver pela palavra do Senhor, a sustentarmos-nos por essa palavra, como diz o apóstolo Paulo na segunda leitura de hoje: exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Guarda o depósito com a ajuda do Espírito Santo. Isso significa uma utilidade que é a conduta do cristão para si, porque assim ele garante a sua salvação, e para os outros, porque ele se torna instrumento para salvar os demais. Então o problema continua. Como pode alguém que é útil para Deus ser taxado por inútil? Na verdade, utilidade e inutilidade são conceitos não necessariamente contrapostos, excludentes, antagônicos. Não são. Explico por quê. A questão da utilidade ou da inutilidade envolve o tempo, envolve também outros protagonistas e envolve também uma realidade muito importante: utilidade para si e utilidade para os outros. Existe uma inutilidade que é absoluta diante de Deus. Como pode uma pessoa ser útil para todo mundo e inútil para si? É possível que você seja um instrumento de salvação, de transformação, de santificação para os demais, enquanto aquilo não serve em absoluto para você? Sim. Nós podemos, e é o apóstolo Paulo quem diz na 1 Coríntios capítulo 12: eu trato duramente o meu corpo, com receio de que, tendo anunciado o Evangelho para os outros, eu mesmo venha a me condenar. Pronto. Você é um inútil para você, porque você não pode fazer absolutamente nada em favor da sua salvação. Porque você se condena, porque você não pode em absoluto, mesmo Deus tendo lhe dado dons, talentos, carismas, possibilidades tremendas. Deus pode acumular você de dádivas em favor dos outros, mas aquilo não serviu em nada para você. Portanto, útil para os demais, inútil para você. Mas a segunda pontuação, talvez essa seja a mais importante, que é precisamente essa: o homem não é justificado pelas obras, mas pela fé. Esse é o tema da primeira leitura de hoje: o justo viverá da sua fé. É o tema também da segunda leitura de hoje, e parte do tema do Evangelho, porque são dois temas.
O tema da fé, que se for ainda que do tamanho de um grão de mostarda, ela é capaz de dizer a uma amoreira: transporte-te daqui para o mar. E isso vai acontecer. Jesus conclui o seu raciocínio dizendo precisamente isto: quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram dizer, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Eu volto ao tema da utilidade e da inutilidade, porque em absoluto ninguém é útil para Deus, no sentido, Deus é todo poderoso, Deus pode tudo, inclusive fazer tudo sozinho, sem precisar da nossa ajuda. Portanto, em absoluto, não somos necessários para Deus. Mas o fato de não sermos necessários, porque Deus se basta, porque Deus pode tudo, porque Deus é autossuficiente, não exclui a possibilidade de o autossuficiente contar com a nossa insuficiência. Isso não é um jogo de palavras, por favor. Ele é suficiente. Em absoluto não precisa de nada nem de ninguém, mas quis precisar de nós. Isso muda muito o argumento. Porque se eu não sou necessário para Deus, e Ele quis contar comigo como instrumento, como elemento dessa engrenagem misteriosa do plano salvífico em favor da humanidade, eu, sem deixar de ser inútil, torno-me útil. Mas é uma utilidade que absolutamente pode ser descartada. Antes de mim, alguém foi utilizado por Deus e fez o trabalho que hoje eu faço melhor do que eu. Por favor, eu não estou dizendo isso para me menosprezar, nem para vos menosprezar. É preciso pontuar que ninguém, diante de Deus e diante dos homens, é o rei da cocada preta. É alguém que trouxe uma novidade para a face da terra, de tal forma que nunca ninguém antes dele dissera ou fizera isso, e depois dele não dirá nem fará isso. Ora, pelo amor de Deus, isso causa uma revolução num coração, digamos assim, que tem um pingo de bom senso. E ele nunca se deixará, em virtude desse argumento, levar pela presunção, pela vaidade, pela estupidez, pela insanidade de achar que foi o único que passou por esta terra e deixou sua marca indelével, de sorte que foi o único ungido, foi aquele que realmente deixou a marca. Por favor, isso acontece, vai acontecer, tem acontecido. Esse é o argumento do capítulo 1 do livro do Eclesiastes. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Tudo é vaidade. Aquilo que acontece já aconteceu, e o que aconteceu acontecerá. A história é cheia de protagonistas, de atores principais e coadjuvantes. O problema é que às vezes a gente pensa que o coadjuvante é de fato o secundário, quando na ótica de Deus é o mais importante. E aqueles que nós, pelas nossas convenções, tributamos como os mais importantes, na verdade são figuras às vezes até alegóricas, que vão passar. Pois quem de fato está por trás, digamos assim, da elaboração, da preparação, da intelecção, da inteligência, da logística de uma realidade que um decide, na verdade são outros protagonistas, que não aparecem, que não são citados, que não são homenageados, que não são reconhecidos, cujas fotos não aparecem nas paredes e assim por diante. Veja como o nosso Senhor é sábio. Quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram. Portanto, os servos inúteis são aqueles que,
estão sempre subordinados a alguém acima dele. Não existe na face da terra, absolutamente, autoridade, figura, personagem, que possa dizer, acima de mim, ninguém. Quem ousar fazer isto, vai de fato se encontrar, se é cristão, diante dessa dificuldade aqui. Nascemos para ser mandados. Eu escolhi, não por acaso, como tema do meu brasão episcopal. Ele está aqui atrás, tem o desenho nessa. Eu devia ter trazido uma mitra que tem o meu brasão. In obediência veritatis. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Em obediência à verdade. A palavra obediência supõe a atitude de uma pessoa diante de alguém acima dele, maior que ele, mais importante do que ele. Se nós repararmos bem, quem poderá, qual é o ser humano na face da terra que pode dizer, eu não devo obediência a nenhuma instância humana? Absolutamente ninguém. Ninguém. Nem o Santo Padre. Todos nós, de alguma forma, é o próprio Jesus quem diz em Mateus 22, 21, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No âmbito de Deus, na estrutura eclesiástica, existe uma hierarquia. Na estrutura humana, citada por Jesus como César, o imperador no tempo de Jesus, nós como cidadãos estamos sujeitos também às leis feitas pelos homens. E elas só não obrigam se elas se contrapuserem, se entrarem em conflito com a lei de Deus. Nesse caso, importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Ou seja, em absoluto, vivemos sob ordens, vivemos sob determinações dos outros, e nisso a trama da história, a nossa aventura humana vai se desenrolando. Fazemos parte de uma realidade muito grande, estamos inseridos nela nem como protagonistas únicos, nem últimos, nem os primeiros. Isso é um soco no estômago de quem acha que o mundo orbita em torno de si. E também um soco no estômago da pessoa que julga que, porque recebeu dons, porque recebeu carismas, que poucas pessoas receberam, que ela é a tal utilidade e inutilidade. Somos inúteis também se considerarmos que Deus nos coloca diante de determinadas realidades com as quais nós nos relacionamos de forma conflitiva, de forma impotente, de forma aflitiva também. Conflito e aflição. Porque percebemos que não podemos absolutamente nada. O fato de sermos impotentes em muitas situações é um convite para que nós cuidemos também da possibilidade de abrir janelas para os outros, de recorrer aos demais, de pedir humildemente, preciso de sua ajuda, do seu sorriso, do seu carinho, da sua compreensão. Eu não me basto a mim mesmo, preciso de arrego, preciso de um ombro amigo, preciso de alguém para desabafar, preciso de alguém diante de quem eu preciso chorar, eu preciso abrir, rasgar o meu coração e dizer verdadeiramente o que eu estou sentindo, como eu sou pequeno, como eu sou fraco, como eu sou indefeso. A impossibilidade que determinadas pessoas criam para não fazer isso, torna-nas amargas, sob aquele pretexto, homem que é homem não chora, abestado, homem que tem a vergonha, rapaz, dizer que homem não chora, homem que é homem não abre o seu coração. Você não precisa dizer, eu na minha posição, com tudo aquilo que Deus me deu, diante dessa realidade, eu não posso nada. É aquela mãe cultíssima, é aquele senhor muito bem situado, muito bem respeitado, que tem lá a sua clínica, que realiza a sua profissão com extrema competência, quando diante
disso descobre o filho é um viciado. Desamor. Ele que pode tanto, agora descobre que se doou para os demais e não deu como devia dar a devida atenção, o carinho, quando o filho mais precisava. E foi criando então um abismo dentro do seu coração, e o garoto acabou buscando fora de casa e nas drogas o que ele deveria encontrar no coração, na atenção, no zelo do pai. E onde foi que eu errei? Ah, errou. E como errou? Pois bem, amados, a sensação de inutilidade, ela também é pedagógica e é uma forma de nosso Senhor nos dizer: há determinados âmbitos da sua vida que você não pode absolutamente nada. E não me refiro apenas ao clima, a realidades ligadas à chuva, à agricultura, o agricultor que precisa do sol e não chove, e chove, precisa da chuva e não chove, o pecuarista que precisa da grama do cercado, etc. Isso é uma impotência verdadeira. Mas eu quisera centrar as minhas atenções na inutilidade que toca o nosso comportamento. Quando tiverdes feito tudo, quantas coisas podemos fazer na nossa vida. O rastro de benefícios, de graças, de favores, de promoção humana, de salvação, de libertação, de ajuda, de aconselhamento. Ao longo da nossa história nós podemos deixar um rastro de bondade, de alegria, de felicidade, semear esperança, acolher o próximo, aconselhá-lo, instruí-lo, educá-lo, salvá-lo, dispensar-lhe atenção, e por aí vai. Malgrado tudo isso, a sensação de inutilidade para muitas coisas. Podia fazer e não pude, porque não consegui. Aquilo ultrapassou a minha vontade. E eu senti-me completamente impotente. Absolutamente nada eu pude fazer em favor daquela pessoa, em favor daquele projeto. Isso para mim foi um fracasso. Em termos, por favor, inutilidade faz bem. É um ótimo remédio para a vaidade, para a arrogância, para a presunção, para a prepotência. Bem feito, bem feito, bem feito. A sensação de inutilidade. Geralmente, essa sensação as pessoas de bom senso descobrem na hora em que o bem que ele gostaria de fazer, ele não pode. Ele não pode porque não consegue. Seja por falta de recursos materiais, recursos espirituais, ou por falta de ajuda de mais uma outra pessoa. Mas, em geral, essa sensação vai amadurecendo ao longo da vida. E, nesse sentido, quero me dirigir aqui às pessoas jovens mais experientes. Eu não vou usar a palavra idoso. Os jovens mais experientes. Se temem a Deus, à medida em que vão chegando no ocaso da vida, no declínio, se levam um mínimo de vida de oração, se leem minimamente a palavra de Deus, é uma sensação terrível, mas que pode ser transformada num benefício para a sua salvação. Mas espere, meu Deus, eu perdi tanto tempo que poderia ser utilizado e não o fiz. Aqueles anos da juventude, aquela quimera daquela aventura conjugal que não deu em nada, ou aquele projeto destrambelhado que me advertiram: não faça isso porque você vai dar com os burros na água, rapaz. E depois o fracasso. Não, é ótimo que isso aconteça. Sabe por quê? Para que talvez pela primeira vez na vida a pessoa diga: mas Jesus foi quem pediu para eu me considerar inútil. Mas atenção, Jesus pede para eu me considerar inútil, não é pelo que eu não fiz, não é pelo tempo que eu tornei inútil, pela minha preguiça, pela minha irresponsabilidade, pela minha negligência, pelo meu apego às coisas do mundo, pela minha vaidade desmesurada. Não. Jesus, no Evangelho de hoje, diz: você deve ser inútil pelo que você fez. Desculpem, esposos, se vocês partirem antes,
Parta com a consciência: amei minha esposa, me dediquei a ela, dei todo o amor para ela. Inútil. Boa viagem para a eternidade. Porque se ela ficar e quiser se casar de novo, vai casar. E talvez apareça um tempo melhor que você. O mesmo vale para as esposas. E digam se não é verdade, consultando uma viúva que casou de novo e está felicíssima. Passou. O primeiro fez a parte dele. E quem disse que era o rei da cocada preta? Ela casou de novo e é um direito dela. E o segundo veio, e talvez mais carinhoso, mais charmoso, mais atencioso, mais delicado. Também às vezes acontece o contrário. A viúva que escolhe um tribufu horroroso, que ao invés de fazê-la feliz como fez o primeiro, vai ser um inferno, um tormento na vida dela. Mas aí já é uma questão de escolha. O que eu quero dizer é o seguinte. O que eu quero dizer é que, por mais belas, marcantes, tocantes, significativas que estejam sendo e que venham a ser as nossas participações, as nossas intervenções, o nosso contributo, o nosso desempenho aqui na Terra, eu vou passar. A história vai continuar, a carruagem continuará a andar e as pessoas vão passar muito bem sem mim. A viúva chorará alguns dias, depois a vida recomeça. O filho chorará alguns dias, mas o pai vai acabar se tornando apenas uma fotografia na memória. Todos nós, inúteis. Ou seja, preocupe-se com sua inutilidade, que é bom sempre ter em mente, com outra coisa mais importante. Naquilo que você faz, faça motivado por essa realidade. Aumenta a nossa fé. O justo viverá da fé. Pelo menos hoje eu quisera pedir às pessoas que naquilo que fazem, naquilo que dizem, no seu testemunho, na sua doação para quem quer que seja e para o que quer que seja, lembre-se, você vai passar. Aquilo que você semeou vai ficar, vai ser benéfico para as pessoas, mas você dessa vida vai levar, não memórias. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Que os mortos que repousam no Senhor descansem em paz, pois suas obras os acompanham. Em cada momento da minha vida, que eu tenho consciência de que eu estou sendo útil para as pessoas, eu devo ao mesmo tempo lembrar, isso é inútil para mim, se isso não for alimentado, motivado pela fé que age pela caridade. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Então, semeei, certo, bondade, generosidade, para a minha salvação. Isso não vai dizer tantas coisas, a não ser que tenha sido motivado pela fé em Jesus. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Portanto, é o dom da fé que me leva a partir desta vida, com as obras que eu semeei, que em absoluto são inúteis, porque o mundo vai passar sem mim. Elas certamente serão impregnadas. Se foram minhas palavras, e de fato essas palavras foram ungidas, elas penetrarão no ouvido das pessoas, elas alimentarão, jamais esquecerão. Talvez o impacto dessas palavras naquele dia foi bem maior para aquela pessoa e para aquela outra não teve nenhum impacto, mas no domingo seguinte, na semana seguinte, Deus se utilizou, vai se utilizar nos meus lábios para aconselhar, para pregar, para instruir, ou então aquele ato concreto de benefício material. Se aquilo dali na hora a pessoa não entendeu, não reconheceu, não agradeceu, não aplaudiu, não elogiou, não publicou, não importa. Convém que Deus Todo-Poderoso veja, na hora em que fiz, na hora em que disse, na hora em que realizei o ato meritório, se de fato foi motivado pela fé,
fé que precisa sempre ser aumentada, aumenta-nos a fé, que isso um dia seja revertido na glória, apresentando-nos diante de Deus como inúteis úteis e úteis inúteis. Repito, aqui não é um jogo de palavras. Existe uma utilidade inútil e uma inutilidade útil. Qual é a utilidade inútil? Qualquer coisa que nós fizermos. Quando, agindo, falando, realizando qualquer intervenção, desde que não seja indiferente, e é muito difícil você dizer qual é a atitude indiferente, isto é, que não traz benefício ou malefício para ninguém. São pouquíssimas as ações da nossa vida, talvez aquelas estritamente privadas, nós sem ninguém, mas apesar disso, de alguma forma, aquilo que entra no âmbito da intimidade e da privacidade, mais cedo ou mais tarde, acaba se refletindo nos nossos relacionamentos, máxime nos relacionamentos das pessoas mais próximas da nossa vida. Em todo caso, nossa preocupação seja esta: o que eu faço de útil para as pessoas e para mim, em absoluto, é inútil diante de Deus, que podia contar comigo, podia prescindir da minha ajuda e não quis fazê-lo. Antes me chamou: vá, faça, vá, pregue o Evangelho, vá, perdoe, vá, ajude ao próximo, e assim por diante. E uma inutilidade útil. Como pode ser uma inutilidade útil? A consciência de que Deus se utiliza de mim e se utilizará de outros, e se utilizou antes de mim de pessoas mais cultas, mais santas, mais dedicadas, mais carismáticas do que eu, que estou deixando esta vida. Vou marcar para sempre as pessoas? Eu não sei se a memória das pessoas vai ser reavivada 30, 40, 100 anos depois, só pelo simples fato de um livro ter registrado que tal pessoa passou nesta terra, ou um busto numa praça com o nome da pessoa, ou um documentário, ou alguma coisa que divulgue, que recorde, que lembre, que comemore que há 100 anos passou alguém por aqui. Como é bom ser considerado inútil. Isso é um remédio muito grande para quem pensa que é o centro das atenções, que é o egocêntrico por excelência, por antonomasia. Você fez o que você devia fazer. Mas ele se dedicou, realmente ele aperfeiçoou suas capacidades. Inútil. Inútil. Fez o que devia fazer. Me permita agora evocar 3 autoridades que interpretaram essa frase que nós acabamos de ouvir de Jesus no Evangelho. Repito: quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Por favor, a quem está prestes a se aposentar depois de muitos anos naquela profissão, seja no município, no Estado, na União, seja na iniciativa privada, seja como funcionário, como empregado, como servo, de quem quer que seja, dedicou-se dezenas e dezenas de anos. Eu acho que é mais do que justo uma homenagem, uma festinha de despedida. Mas eu queria dizer para essas pessoas e também para aquelas que sumariamente foram demitidas, foram colocadas para fora, simplesmente foram descartadas, depois de terem trabalhado tantos anos, com tanta dedicação, com tanto carinho, e simplesmente foram deixadas de lado. Por favor, olhe para Jesus. Na cruz, por favor, o rejeitado, o tratado como inútil. Você fez o que você devia fazer. No momento em que você opta por se dedicar a alguém com amor, e o amor obriga, por favor. Se se trata de vínculo trabalhista, lembre-se, ao entrar naquela instituição, tendo feito concurso ou não, aceitando aquele emprego ou não, lembre-se, você vai ser mandado. Atenção, quando tiveres feito tudo o que vos mandaram, lembre-se, você pode ser descartado. Se isso acontecer, foi um risco que você assumiu. É um risco que você assumiu.
se for transferido, se não tiver mais a confiança daquele superior que reputou em você uma pessoa tão útil, e também há outro risco. Você é uma pessoa carismática, mas está a serviço de uma pessoa oportunista, cínica, aproveitadora, que suga de você, que cobra de você, que dá atividades a você. Lembre-se, o seu fim pode ser esse. E se acontecer, é a mais absoluta verdade. Inútil. Só que a inutilidade aqui é para Deus. Os seres humanos podem nos tratar como inúteis, mas coração eterno de ninguém anda. Salmo 63, versículo 7. É um abismo o coração do homem. E Jeremias 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no outro homem. Eu queria pedir a você, com todas as letras, perdoe do fundo do coração a pessoa que se utilizou de você, que descartou você, que deu a descarga em você, que tratou você como algo verdadeiramente um lixo, uma coisa. Não preciso mais. Não se arrependa de ter se doado. Se foi do íntimo do coração, não se arrependa de ter servido. Ninguém pode se arrepender de ter se doado do fundo do coração a um trabalho, a uma tarefa, a uma atividade, desde que não seja pecaminosa, por favor. São os riscos que nós corremos. A recompensa vem de Deus. Reze por essa pessoa, que certamente a experiência mostra, no fim da vida, talvez venha para ela aquilo que ela acabou de fazer com você, ou que ela costuma fazer com os demais. Salvo se tratar de uma pessoa que se arrependeu verdadeiramente, mas podem olhar o fim da vida, a velhice, a senilidade dessas pessoas que, enquanto tinham saúde, enquanto tinham poder de decisão, usavam, brincavam, abusavam, utilizavam como coisas, como até animais, os seres humanos. É triste o fim da vida dessas pessoas. Podem fazer o levantamento. Aproveitador, explorador, sugador, ou aproveitadora, exploradora, sugadora, triste, 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 é o fim da vida dessas pessoas. Com a palavra, Santo Ambrósio, bispo de Milão, a maior cidade hoje da Itália, no seu tratado sobre o Evangelho segundo Lucas, comentando esse versículo, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Aspas, Santo Ambrósio, vive com a convicção de que és um servo, ao qual se recomendaram muitos trabalhos. Não te creias mais do que és, porque és chamado Filho de Deus. Deves reconhecer, sim, a graça, mas não podes lançar no esquecimento a tua natureza. Nem te envaideças de ter servido com fidelidade, já que esse era o teu dever. O sol realiza o seu labor, a lua obedece, os anjos também servem. E o mesmo instrumento escolhido pelo Senhor para pregar aos gentios, o apóstolo Paulo, disse, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. E em outra passagem, ainda que não fosse consciente de culpabilidade alguma, acrescentou, nem por isso estou justificado. Por isso, tampouco nós pretendamos louvar-nos a nós mesmos, nem nos antecipemos ao juízo de Deus, nem nos adiantemos à sentença do juiz. Antes, esperemos ao seu dia e ao seu juízo. E uma vez que lemos a repreensão dirigida aos ingratos, venhamos a tratar o tema do juízo futuro. Fecha aspas. Agora vamos a Portugal. E Brasil também, porque ele está enterrado em Salvador, talvez o orador sagrado mais brilhante que já apareceu em terras brasileiras. Quem é o padre português?
o mais famoso pregador, o padre Antônio Vieira, no sermão da terceira quarta-feira da Quaresma, número 3, vejamos o que diz o maior orador que o Brasil já teve. Diz Cristo a seus soldados, a quem encarregou não menos que a conquista do mundo, em que todos deram a vida. Quando fizerdes tudo, dizei que sois servos inúteis. Notável sentença. O servo inútil é aquele que não faz nada. Não apenas ele, mas o que faz muito. E muito mais o que faz tudo. Esses devem cuidar e dizer para si que são servos inúteis? Sim. Ninguém entendeu melhor este texto que o venerável Beda. O servo não recebe utilidade do seu serviço, porque é obrigado a servir. E assim, há de servir quem serve generosamente. O mesmo Cristo se declarou e deu a razão muito como sua. O que devíamos fazer, isso fazemos. Quem fez, olha agora o arremate dele. Quem fez o que devia o que fez. E ninguém espera a paga de pagar o que deve. Fecha aspas. Simplesmente fantástico. Você é obrigado. Portanto, o que você está fazendo é devido. Se é devido, é inútil para mim, não é meritório. Porque você está sendo obrigado a fazer isso. Não é generosidade, aqui é obrigação, aqui é dever. E diante de Deus, Deus é generoso conosco porque Ele é bom, mas o nosso mérito que não é de justiça, mas de misericórdia. Em absoluto, ninguém pode reivindicar nada diante de Deus e dizer, eu fui útil, você foi útil sendo inútil. Eu vou retribuir a você o céu, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e me vestiste, por misericórdia. Porque você, em absoluto, fez o que você devia fazer. Você abraçou a fé, ajudou o próximo, ajudou. É uma generosidade que é um mandamento. Olha a palavra mandamento. Mandamento é ordem. Obedecer os mandamentos não é, eu gosto dele, mesmo não sendo obrigado, eu vou cumprir os mandamentos. Está errado? Olha o nome, mandamento é ordem. Mas como é que vai? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o meu pai, amar a minha mãe, amar o próximo. Isso é mandamento? Como é que você pode mandar uma coisa que é opcional? Uma coisa que ou você faz do fundo do coração, ou então não é amor. Mas o amor é mandamento? O amor é mandamento no sentido de que não é de fora para dentro. Algum fator, alguma pessoa obrigando você a fazer. O amor é mandamento de dentro para fora. Quem ama sente-se obrigado a. Entendeu? O amor. Um cantor, Alagoano, que eu gosto muito. O amor, ele se revela. Ele não cabe em si. Lembra da música do Djavan? Pois bem, ele é de dentro para fora que ele é mandamento. Não é mandamento de fora para dentro. Portanto, é uma obrigação que você coloca para você mesmo. Eu amo minha mãe, sinto-me obrigado a cuidar dela. Eu amo minha esposa, sinto-me obrigado a dar atenção, a carinho para ela. Não é ela que me obriga. A cobrança dela pode até acontecer. Mas se eu não a amo, tudo aquilo que eu fizer é fingimento. Mas o amor se obriga, o amor se manda, o amor se ordena. É nesse sentido, utilidade e inutilidade. Agora, depois de Padre Antônio Vieira, vamos para a capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla, São João Crisóstomo, século IV, no seu comentário à Carta aos Romanos, homilia 7. Ele não é tão prolixo como Santo Ambrósio, mas é igualmente profundo. Prestem atenção, São João Crisóstomo. Aspas. Seja o que for que fizermos, é cumprimento de um dever. Por isso dizia o Senhor, quando tiverdes cumprido todas as ordens, dizei, somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. Por conseguinte, se praticamos a caridade,
se damos esmola aos necessitados, cumprimos um dever. Não só porque o Senhor foi o primeiro a conferir benefícios, mas porque, se dermos, distribuímos o que é dele. Fecha aspas. Se dermos, distribuímos o que é de Deus. Faça um levantamento na sua vida, tirando o pecado. O que é seu? Diga. A cesta básica que você deu. Quem disse que o dinheiro é seu? Deus lhe concedeu generosamente. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O que tens que não tenhas recebido? Portanto, o mérito é de Deus. Ao dar para o pobre, você não faz uma generosidade, você faz um ato de justiça. Porque você está devolvendo para ele o que é dele. Porque aquilo que você tem e que sobra, não lhe pertence, pertence ao necessitado. Isso se aplica ao conselho que você deu, a ajuda material, a dedicação, a doação. Termino essa homilia de 15 segundos, pedindo a nosso Senhor que nos ajude a compreender a exortação do Salmo 94, que cantamos ainda há pouco com o jovem. Não fecheis o coração, ouvi o vosso Deus. Abramos o nosso coração ao útil com U maiúsculo. Nós, os inúteis, com I minúsculo. Que a utilidade que nós exercemos em favor dos outros, breve, à luz de Deus, importante, porque só na eternidade a gente vai saber o impacto na mudança, na renovação, na transformação que aconteceu na vida das pessoas. Não sabemos, não temos como calcular, até porque a obra de Deus, entre o lançamento da semente e a germinação, podem decorrer anos. Talvez o que eu esteja dizendo aqui esteja entrando no coração de uma pessoa que, terminada a missa, vai votar, está nem ligando para isso. Daqui a 15 ou 20 anos, talvez, na praia de Guaxuma, aperreada, angustiada, com algum problema, vem à mente aquilo que Deus lançou no coração dela pelos lábios do bispo. E o bispo talvez nem esteja mais aqui. E a transformação vai começar a acontecer naquela praia linda. E isso pode também repercutir na vida das pessoas. Por isso, é absolutamente bobagem imaginar que aquilo que nós fazemos agora vai ter fruto agora, vai ter resultado agora. A medição, a quantificação de tudo aquilo que a gente faz não foi útil porque as pessoas elogiaram, porque mandaram para a internet, porque divulgaram nas mídias sociais. Conversa. É uma inutilidade também muito útil para a nossa provável presunção. Deus chama, utiliza a pessoa em dias, em meses, depois disso chegou a sua hora. Hoje na ontem à noite, preparando essa homilia brevíssima, eu lembrava de Henrique, Dom Henrique. Como explicar isso? Que um bispo tão jovem Deus tenha chamado para a eternidade. Como explicar isso? Meu grande amigo de 30 anos, Deus o considerou assim. Chegou sua hora. Você é mais útil aqui, você vai ser promovido agora para a Catedral do Céu, porque você já semeou o que tinha de ser semeado. A gente não entende, sinceramente, porque determinados planos de Deus acontecem e nós perguntamos: meu Deus, por que tinha que ser agora? Por que dessa forma? Por que esse mistério? Por que quando mais precisávamos de Henrique, Deus chamou meu querido amigo para a eternidade? A resposta está aqui. Quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram dizer, servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Não quantifiquemos, não calculemos com critérios humanos aquilo que fazemos pela fé para ser colocado nos anais da história
para ser reconhecido pelas pessoas, para ser elogiado por aqueles que têm um senso crítico ou acrítico, ou estritamente sem nenhum critério de justiça. Tudo é tão vago, tudo é tão relativo. Os critérios dos homens, os elogios dos homens, que elogiam quem não deveria ser elogiado, que não reconhecem quem deveria ser reconhecido. Em todo caso, é diante dele que nós vamos prestar contas, diante daquele útil que nos quis úteis, diante daquele que nunca foi inútil, mas que nos reputa inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.